Olá, meus curiosos! Hoje eu gostaria de investigar uma pergunta com vocês. E talvez ela é muito mais importante do que vocês imaginam. Quando foi que os números começaram a dizer quem nós somos? Isso parece uma pergunta estranha, mas pense comigo. Você acorda, pega o seu celular, publica uma foto, posta um vídeo. Qualquer coisa que tenha um pedaço de você, que seja algo próprio, seu. Aí nos primeiros minutos você pensa assim, não, eu não vou olhar, não vou fazer nada. Vou fingir que eu nem postei aquilo, nunca existiu. Só que passa alguns minutinhos e você está lá. E aí tem 1, 5, 10, 50, 100 curtidas. E curiosamente, aquilo que era apenas números, apenas simples curtida, agora começa a trazer a você uma emoção de realização, felicidade. Só que vamos mudar um pouquinho essa cena. Só que dessa vez ninguém vê. Simplesmente aquele esforço, todo o trabalho. As pessoas são a mesma. Você é o mesmo. Você fez tudo que deveria ser feito, mas ninguém viu. E assim como os números, você se encolhe diante desse processo. O curioso é que isso não acontece apenas nas redes sociais. Isso acontece em vários momentos do nosso cotidiano. Quando nós recebemos um elogio ou quando não recebemos esse elogio. Quando nós somos promovidos, quando nós simplesmente somos escolhidos por uma outra pessoa e aos poucos a gente vai entrando em uma lógica que é muito perigosa. A lógica é a seguinte: se eu fui recebido, tudo bem, eu tenho um grande valor por isso. Mas se eu não fui, eu não tenho. Existe uma pesquisadora chamada Jennifer Krüger. Ela, por anos de estudo, e ela criou uma teoria chamada de autoestima contingente. Em poucas palavras, essa teoria ela fala que a pessoa ela reconhece apenas o valor quando algo vem de fora. Eu preciso de um objeto externo, de uma validação externa, para que eu possa de fato entender que eu sou valorizado ou que eu tenho algum tipo de valor. Isso pode ser um resultado, isso pode ser uma aprovação, um desempenho, um número. Talvez seja por isso que muitos criadores de conteúdo, empresários, empreendedores, profissionais e estudantes estejam tão cansados. Nós deixamos de trabalhar para construir algo e começamos a trabalhar para tentar provar esse valor que não vem de forma interna, que não é consciente, e sim ele é apenas buscado. Eu tento provar que eu mereço existir a partir disso. E aqui existe uma diferença muito grande. Eu acredito que o trabalho ele pode produzir sentido. Pensa comigo, nós passamos a maior parte dos nossos dias dentro do nosso ambiente de trabalho. Lá a gente cria, a gente produz, nós construímos, nós servimos uns aos outros. O problema, então, é quando este trabalho ele passa de ser uma expressão de quem nós somos e passa a ser aquela tentativa, um tribunal onde nós tentamos descobrir quem nós somos. Um laboratório. Viktor Frankl, que é um autor que vocês sabem que eu gosto muito, ele sempre batia na mesma tecla, que nós precisamos buscar uma vida que faz sentido. Todo ser humano ele precisa de sentido, ele precisa de significado. A ACT, por sua vez, ela deixa bem explícita o ser humano ele precisa de valor. Ele é guiado por isso. Só que, diante de tudo isso, é diferente de uma vida que é guiada pela tentativa de encontrar valor, pela tentativa de encontrar aprovação. E
Simplesmente essas ideias, talvez elas conversem de uma forma muito articulada. Porque os valores, eles permanecem, mesmo quando os números estão em queda, ou simplesmente quando eles somem. E eu tenho pensado muito nisso, principalmente porque eu tenho construído coisas. Olha aqui, a parede que eu comecei a pintar, não terminei. Eu tenho outros projetos, vocês sabem, eu venho falando aqui. Eu estou construindo. E de acordo com todo esse processo que eu estou passando, eu pego me refletindo em todos esses processos. Ó, este canal, este quarto que é o meu consultório, são muitos projetos. É muito fácil eu medir tudo isso simplesmente pelos resultados. Mas não é tão simples. Existe aqui uma pergunta que é muito melhor. Quem você continua sendo no final de todos esses processos? Essa pergunta, ela parece simples, mas ela começa a juntar pontinhos que podem definir a nossa verdadeira identidade. Não são apenas números, não são apenas projetos por projetos, são construção de pequenas percepções de quem nós somos. Esse quarto reflete quem é a Tainá. Essa cadeira reflete quem é a Tainá. O meu setup, que vocês não estão vendo, reflete quem é a Tainá. Eu não tenho para tentar provar, eu tenho para expressar quem eu sou. Essa é a diferença entre valor e apenas a tentativa de provar alguma coisa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu não falei no início, mas estou falando no final. Eu sou a Tainá. E essa é uma investigação que está apenas começando. Na próxima semana eu quero investigar com vocês uma outra pergunta. E a pergunta é a seguinte: o que fazem com que tantas pessoas elas desistam de um projeto que em algum momento da vida delas elas acreditavam que fazia muito sentido? Até lá!